Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre as civilizações antigas que podem ter tido ajuda alienígena. Desde o alvorecer da civilização humana, o céu noturno sempre exerceu um fascínio incomensurável sobre os nossos antepassados. No silêncio das noites ancestrais, as estrelas cintilantes pareciam sussurrar segredos sobre a origem do universo, o propósito da existência e, quem sabe, sobre visitantes vindos de mundos distantes. Muito antes de telescópios, sondas espaciais ou radiotelescópios, os seres humanos olhavam para cima e se perguntavam: quem mais está lá fora? Estamos realmente sozinhos neste vasto e enigmático cosmos? A questão da vida extraterrestre sempre esteve presente na imaginação humana, mas ela ganha um contorno ainda mais intrigante quando voltamos nossos olhos para os registros do passado. Há vestígios em diversas culturas antigas que parecem sugerir algo mais do que apenas simbolismo religioso ou mitológico. Pirâmides erguidas com precisão milimétrica, blocos de pedra com centenas de toneladas transportados por quilômetros, mapas celestes que exigiriam séculos de observação. Todos esses elementos desafiam a lógica convencional e levantam uma hipótese ousada. E se civilizações antigas tivessem recebido ajuda de seres de outros planetas? Essa teoria, conhecida como paleocontato ou teoria dos antigos astronautas, sugere que em algum momento remoto da história humana, seres inteligentes não humanos teriam visitado a Terra e interagido com nossos ancestrais. Esses visitantes, dotados de tecnologia avançada e conhecimento científico muito além da capacidade da humanidade da época, teriam sido considerados deuses, anjos ou entidades sobrenaturais por aqueles que os testemunharam. Em várias tradições, esses deuses não apenas apareceram nos céus, mas também ensinaram agricultura, matemática, astronomia, medicina e técnicas de construção. A ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas quando examinamos com atenção certos aspectos da arqueologia, da arquitetura e da mitologia mundial, começamos a perceber padrões que vão além da coincidência. Não se trata apenas de estruturas imponentes ou lendas curiosas. Trata-se de uma conexão recorrente entre o que está acima e o que foi construído aqui embaixo. Trata-se de uma constante no imaginário humano. Seres que vieram do céu, trouxeram sabedoria, instruíram a humanidade e depois partiram, prometendo um retorno. Mas por que essa teoria tem atraído tanta atenção nas últimas décadas? Muito disso se deve ao trabalho de pensadores como Erich von Däniken, autor do clássico Eram os Deuses Astronautas, que desafiou a arqueologia tradicional ao propor que os antigos deuses das mitologias globais poderiam ter sido seres alienígenas. Ele argumenta que há inúmeras anomalias históricas e tecnológicas que não podem ser explicadas satisfatoriamente dentro do paradigma científico convencional. Desde então, outros pesquisadores seguiram esse caminho, escavando mais fundo em textos antigos, artefatos enigmáticos e alinhamentos astronômicos precisos. É importante ressaltar que essa teoria não nega o mérito humano. Não se trata de subestimar as capacidades das antigas civilizações, mas de reconhecer que algumas de suas realizações parecem, de fato, desproporcionais ao conhecimento e às ferramentas que sabemos que possuíam. Além disso, o conteúdo simbólico das religiões, das esculturas e dos registros deixados por esses povos pode conter pistas codificadas sobre eventos reais. Encontros com entidades que vieram de outros lugares e deixaram um impacto duradouro. Imagine, por exemplo, uma civilização primitiva sendo visitada por seres altamente tecnológicos, capazes de voar, manipular energia, realizar curas, mover objetos com precisão e controlar a natureza. Para os olhos daqueles humanos, tais seres seriam automaticamente elevados ao status de deuses. Suas máquinas seriam vistas como carruagens celestes, seus trajes como armaduras divinas, seus conhecimentos como magia. Não é difícil entender como mitos e religiões poderiam nascer desses encontros. O que talvez seja mais difícil é aceitar que isso possa ter realmente acontecido. Outro aspecto crucial da teoria dos antigos astronautas é a similaridade entre mitos e crenças de povos separados por vastas distâncias geográficas e temporais. Civilizações que nunca tiveram contato entre si relatam histórias semelhantes. Deuses que vieram dos céus,
ensinaram à humanidade e depois partiram. Isso ocorre nos mitos sumérios, egípcios, maias, astecas, hindus, aborígenes australianos e até em tribos isoladas da África e da Amazônia. Como explicar essa repetição quase universal de temas? Coincidência? Arquétipos do inconsciente coletivo? Ou um indício de que algo realmente extraordinário aconteceu no passado distante? Há também uma ligação surpreendente entre essas histórias antigas e a astronomia. Muitas estruturas construídas há milhares de anos possuem alinhamentos precisos com estrelas, planetas e eventos astronômicos específicos, como solstícios e equinócios. Isso inclui as pirâmides do Egito, Stonehenge na Inglaterra, os observatórios maias, as linhas de Nazca no Peru e os templos hindus. Como povos antigos, sem telescópios ou sistemas modernos de medição, conseguiam tamanha precisão. E mais importante, por que fariam isso? Seria uma forma de se comunicar com o céu? Ou de homenagear aqueles que vieram de lá? Apesar do ceticismo da comunidade acadêmica, que em grande parte rejeita a hipótese do paleocontato, os argumentos levantados pelos defensores da teoria dos antigos astronautas continuam a alimentar o debate. Para alguns, é apenas pseudociência e fantasia. Para outros, é uma possibilidade que merece investigação séria, especialmente quando confrontada com evidências que ainda permanecem sem explicação definitiva. Afinal, a história humana está longe de estar completamente compreendida. E talvez, olhando para o céu, possamos encontrar algumas das respostas que buscamos há milênios. Ao longo deste roteiro, vamos explorar 5 locais e culturas que são frequentemente citados como possíveis pontos de contato com inteligências extraterrestres no passado. Desde os mistérios das pirâmides egípcias até as intrigantes linhas de Nazca, passando pelos monumentos ciclópicos da Bolívia e pelos relatos sumérios de deuses espaciais, analisaremos as evidências, os mitos e os enigmas que ainda desafiam a compreensão moderna. Não se trata apenas de apresentar fatos, mas de provocar reflexões profundas sobre o que sabemos, o que não sabemos e o que estamos dispostos a considerar. Ao final dessa jornada, você será desafiado a olhar para a história da humanidade com outros olhos. Não como uma narrativa linear e isolada, mas como parte de algo muito maior. Uma tapeçaria cósmica na qual talvez sejamos apenas um fio entre muitos. A ideia de que não estamos sós no universo é poderosa, mas ainda mais poderosa é a possibilidade de que nunca estivemos. O Egito Antigo continua a ser um dos maiores enigmas da história humana. Uma civilização que floresceu ao longo do rio Nilo há mais de 5.000 anos e que deixou um legado arquitetônico, artístico e cultural tão impressionante que até hoje fascina arqueólogos, engenheiros, astrônomos e teóricos do mistério. No centro desse fascínio estão as pirâmides, especialmente as da planície de Gizé. A grande pirâmide de Quéops, em particular, destaca-se não apenas pelo seu tamanho colossal, mas por detalhes de sua construção que até hoje desafiam a explicação racional. A pergunta que paira sobre essas monumentais estruturas é simples, mas profunda. Como uma civilização da Idade do Bronze, supostamente sem acesso à roda para transporte de carga, sem gruas modernas, motores ou ferramentas metálicas de alta precisão, conseguiu erguer construções tão perfeitas, tão simétricas e tão alinhadas com os pontos cardeais e constelações? Comecemos com os números. A Grande Pirâmide de Quéops é composta por cerca de 2,3 milhões de blocos de calcário e granito, cada um pesando entre 2,5 e 80 toneladas. Estima-se que ela tenha sido construída em apenas 20 anos. Isso significa que, mesmo assumindo trabalho ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, um bloco teria que ser colocado no lugar a cada 2 minutos. Como isso seria possível com as ferramentas disponíveis naquela época? Além disso, as pedras da pirâmide foram cortadas com tamanha precisão que, mesmo hoje, é difícil inserir uma lâmina de barbear entre elas. Muitas dessas pedras foram extraídas a quilômetros de distância, incluindo o granito vermelho de Assuã, localizado a cerca de 800 quilômetros ao sul de Gizé. Como essas pedras pesadíssimas foram transportadas por essa distância,
sem a utilização de tecnologia moderna. A teoria convencional sugere que trabalhadores usaram trenós de madeira e rolos para mover os blocos. No entanto, isso exigiria não apenas um esforço sobre-humano, mas uma organização logística extremamente sofisticada. Muitos estudiosos argumentam que esse método é altamente improvável, especialmente considerando que as estradas de transporte e os equipamentos necessários para tal façanha simplesmente não existiam em quantidade e qualidade suficientes. A precisão matemática da pirâmide também intriga. A base da pirâmide é quase perfeitamente quadrada, com um erro de apenas alguns centímetros entre os lados, o que é uma margem de erro menor do que muitas construções modernas. Além disso, ela está orientada com precisão quase perfeita aos 4 pontos cardeais, um feito que supostamente teria exigido conhecimentos avançados de astronomia e geodésia. Como os egípcios conseguiram isso sem telescópios ou bússolas? Mais impressionante ainda é a relação da pirâmide com o planeta Terra. Quando medidas com instrumentos modernos, a Grande Pirâmide mostra-se alinhada ao norte verdadeiro, com um erro de apenas 3/60 de grau. Além disso, seu perímetro dividido pelo dobro da altura resulta em um número que é uma aproximação notável do número π, muito antes de esse conceito ser formalizado pela matemática moderna. Seria isso coincidência ou evidência de conhecimento científico avançado? Há também a questão da localização geográfica. A pirâmide está situada exatamente sobre a interseção do meridiano e paralelo, que dividem o planeta em quadrantes quase iguais, o que significa que ela está no centro geográfico da massa terrestre da Terra. Como os egípcios poderiam ter conhecimento de algo assim sem mapas globais ou satélites? Outro ponto curioso é o propósito da pirâmide. A teoria tradicional afirma que as pirâmides eram túmulos para os faraós. No entanto, até hoje, nenhum corpo foi encontrado dentro da Grande Pirâmide, e ela não possui inscrições hieroglíficas em seu interior, algo extremamente incomum para um suposto túmulo real. As câmaras internas, como a do rei e a da rainha, possuem características acústicas e geométricas que sugerem outras funções, talvez relacionadas à energia, comunicação ou até propósitos desconhecidos. Esses aspectos abriram espaço para interpretações alternativas. Para os defensores da teoria dos antigos astronautas, a Grande Pirâmide não foi construída apenas com mãos humanas, mas com a ajuda de tecnologia extraterrestre. Essa hipótese se apoia em relatos antigos que descrevem os deuses egípcios como seres que vieram das estrelas. Deuses como Thoth, Osíris e Ísis são descritos com poderes além da compreensão humana. O próprio deus Ra era uma divindade solar que viajava pelo céu em uma barca celestial, algo que pode ser interpretado simbolicamente como uma espaçonave. Na mitologia egípcia, há também os chamados Neteru, seres considerados divinos que ensinaram aos humanos as artes, a ciência e a moral. Alguns estudiosos interpretam essas figuras como representantes de uma civilização superior, talvez alienígena, que teria orientado os egípcios no desenvolvimento de sua cultura. O Livro dos Mortos, um dos textos funerários mais importantes do Egito Antigo, descreve viagens da alma através dos céus, encontros com entidades não humanas e até menções a constelações específicas. A constelação de Órion, por exemplo, tem um papel central na cosmologia egípcia e está alinhada com as pirâmides de Gizé. O cinturão de Órion corresponde com exatidão às posições das 3 pirâmides principais, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Os egípcios acreditavam que a alma do faraó, após a morte, ascendia aos céus e se unia à constelação de Órion, lar do deus Osíris. Essa conexão cósmica sugere que os egípcios possuíam não apenas um conhecimento astronômico refinado, mas também uma motivação espiritual e simbólica para alinharem suas construções com os céus. No entanto, o nível de precisão e a escala dos projetos levam muitos a questionar se tal conhecimento realmente teria sido desenvolvido de forma independente ou se foi transmitido por uma fonte externa. Curiosamente, muitos outros monumentos ao redor do mundo também estão alinhados com Órion e outras constelações importantes. Isso inclui pirâmides na América Central, estruturas megalíticas na Europa e templos na Ásia. Seria possível que uma mesma fonte de conhecimento
ou os mesmos visitantes tenham influenciado múltiplas civilizações em diferentes continentes? Algumas teorias vão além e propõem que a pirâmide poderia ter funcionado como uma espécie de máquina. Estudiosos alternativos sugerem que sua estrutura interna e materiais, como o uso de granito, altamente condutor, indicam que ela pode ter sido usada para canalizar energia eletromagnética ou ressonância sonora. Nesse cenário, a pirâmide seria não um túmulo, mas uma máquina energética, talvez usada para comunicação interestelar, amplificação de frequência ou até mesmo como gerador de energia. É claro que essas ideias são altamente especulativas e não aceitas pela maioria dos cientistas tradicionais. No entanto, elas oferecem uma perspectiva diferente, que busca integrar mitologia, engenharia e cosmologia de forma coerente. A questão fundamental é: por que tantas características da Grande Pirâmide continuam sem explicação satisfatória? Se admitirmos a possibilidade de que civilizações antigas possam ter recebido ajuda de visitantes de outros mundos, as pirâmides egípcias talvez sejam o legado mais tangível desse contato. Elas permanecem, séculos depois de sua construção, como guardiãs silenciosas de um conhecimento perdido ou oculto. Um conhecimento que, se compreendido em sua totalidade, talvez nos revelasse mais sobre nossas próprias origens do que jamais imaginamos. Neste ponto, vale a pena refletir. Por que a humanidade continua tão fascinada pelas pirâmides? Por que elas aparecem em tantos lugares diferentes, com estilos semelhantes, mas separados por oceanos e milênios? E por que o governo egípcio, por tanto tempo, restringiu escavações e pesquisas mais profundas no interior desses monumentos? Talvez, em algum momento, a verdade venha à tona. Talvez o que hoje consideramos apenas monumentos funerários seja, na verdade, o vestígio de um elo perdido entre a humanidade e o cosmos. Um lembrete silencioso, feito de pedra e mistério, de que há mais entre o céu e a terra do que podemos compreender com os olhos da ciência convencional. Em pleno deserto peruano, estende-se um dos mais desconcertantes enigmas da arqueologia mundial: as linhas de Nazca. Um conjunto de mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e cerca de 70 representações de animais e figuras antropomórficas, desenhadas com tal precisão que só podem ser totalmente compreendidas a partir do céu. Descobertas pelo mundo moderno no início do século XX, as linhas já existiam há milênios, ignoradas por gerações, até que a aviação permitisse que fossem vistas por completo. Mas o que são essas linhas? Por que foram feitas? E, principalmente, quem realmente as desenhou? As linhas de Nazca cobrem uma área de aproximadamente 500 km² e estão localizadas em uma planície árida entre as cidades de Nazca e Palpa, no sul do Peru. Elas foram criadas pela civilização Nazca, que floresceu entre 200 a.C. e 800 d.C. Com técnicas aparentemente simples, retirando pedras escuras da superfície do solo para expor o sedimento mais claro abaixo, os Nazcas desenharam linhas e formas gigantescas que resistiram ao tempo graças ao clima extremamente seco, estável e sem ventos da região. Algumas figuras são imensas. O geoglifo do beija-flor tem mais de 90 metros de comprimento. O macaco mede cerca de 135 metros. Há também representações de uma aranha, um peixe, um condor, um cão, uma baleia e o que parece ser um humano com olhos grandes e redondos, apelidado de o astronauta. O detalhe é que essas figuras não podem ser apreciadas do nível do solo. A perspectiva total das imagens só é possível a partir de pelo menos 300 metros de altitude. Esse é um dos principais elementos que alimentam as teorias alternativas. Por que um povo que não tinha acesso a voo criaria obras de arte monumentais que só podem ser vistas de cima? Para quem essas imagens foram feitas? Alguns arqueólogos afirmam que as linhas tinham função religiosa, possivelmente relacionadas a rituais de invocação de chuva, deuses ou fertilidade. Outros defendem que elas serviam como calendário astronômico, alinhadas com solstícios, equinócios e estrelas importantes no céu do hemisfério sul. Porém, nenhuma dessas hipóteses explica por completo a dimensão, a quantidade e o propósito de todas as figuras. Erich von Däniken, um dos principais defensores da teoria dos antigos astronautas,
popularizou a ideia de que as linhas de Nazca teriam sido criadas como uma forma de comunicação com seres extraterrestres, ou, até mesmo, pistas de pouso para suas espaçonaves. Em seu livro Eram os Deuses Astronautas, publicado em 1968, ele aponta que muitas linhas são longas, retas e cruzam toda a paisagem, como se fossem pistas de aterrissagem. Algumas têm até 10 quilômetros de comprimento. De acordo com Däniken, os Nazcas poderiam ter visto naves voadoras descendo dos céus e, interpretando esses eventos como manifestações divinas, decidiram desenhar figuras visíveis do alto como forma de veneração ou orientação. Uma hipótese ainda mais ousada sugere que os próprios extraterrestres instruíram os povos locais a construir essas figuras, ou até participaram diretamente do processo. O argumento é baseado em relatos mitológicos da região. Lendas ancestrais falam de deuses que desceram dos céus em carruagens voadoras e ensinaram aos humanos conhecimentos sagrados. Há também o mito de Viracocha, uma divindade andina descrita como um ser de aparência incomum, que viajava entre as estrelas e era reverenciado como o criador da civilização. Outros estudiosos afirmam que as linhas poderiam ter servido como um gigantesco observatório astronômico. A pesquisadora Maria Reich, que dedicou sua vida ao estudo das linhas de Nazca, argumentou que muitas figuras e linhas estão alinhadas com corpos celestes como o Sol, a Lua e estrelas como Sirius e Órion. Para ela, os Nazcas tinham um conhecimento astronômico refinado, e as linhas seriam uma espécie de calendário celeste, utilizado para determinar épocas de colheita, chuva ou eventos religiosos. Mas como uma civilização considerada tecnicamente rudimentar, conseguiria desenhar com tamanha exatidão figuras tão grandes sem ver o resultado do alto? Os defensores da teoria tradicional sugerem que os Nazcas usaram estacas de madeira e cordas para traçar as formas, utilizando técnicas de geometria básica. Porém, essa explicação é colocada em dúvida quando se considera a escala e a precisão dos desenhos, especialmente em um terreno irregular e sem ponto de observação elevado. Vale lembrar que até hoje, a maioria dos desenhos permanece visível apenas por satélites, drones ou aviões. Se os Nazcas não podiam ver as figuras completas, como poderiam corrigi-las ou ajustar erros? Seria possível que recebessem instruções de alguém com visão aérea? Ou que, de alguma forma, os próprios Nazcas possuíam um conhecimento perdido, talvez herdado de uma civilização anterior? Há ainda a intrigante hipótese de que as linhas de Nazca estejam ligadas a outras culturas antigas. Estudiosos notaram semelhanças entre os padrões geométricos de Nazca e símbolos encontrados em civilizações distantes, como a Suméria, o Egito e até a Índia Antiga. Essa semelhança poderia indicar uma origem comum ou uma influência externa, talvez vinda do espaço. Um ponto que não pode ser ignorado é o padrão global de geoglifos, ou símbolos gigantescos esculpidos no chão. Além de Nazca, há outros locais no mundo onde figuras colossais aparecem com aparente finalidade ritualística ou simbólica. Na Inglaterra, por exemplo, temos o cavalo branco de Uffington, uma figura gigante entalhada no chão há mais de 3.000 anos. Na Rússia, existe o Elk Geoglyph. E no Brasil, as geoglifos da Amazônia, formas geométricas enormes que ainda hoje são pouco compreendidas. A recorrência global desses padrões pode indicar um comportamento comum entre civilizações antigas, ou algo ainda mais profundo, um projeto compartilhado, talvez supervisionado por uma inteligência superior. Outro detalhe relevante é o chamado astronauta de Nazca. Esta figura, esculpida em uma encosta, possui olhos enormes, postura humana e um braço erguido como se estivesse saudando ou apontando para o céu. Alguns especialistas argumentam que a figura representa um xamã ou um deus, mas a aparência desproporcional e o estilo distinto do restante das figuras levam muitos a crer que se trata de algo ou alguém diferente. Para os teóricos dos antigos astronautas, esta figura é uma representação direta de um visitante extraterrestre, um ser que, aos olhos dos Nazcas, era claramente não humano, mas digno de reverência. Curiosamente,
Há também relatos históricos de artefatos incomuns encontrados na região de Nazca. Alguns falam de restos de metais desconhecidos, pedras com gravações incomuns e até múmias com características anatômicas anômalas. Em 2017, vídeos e fotos de supostas múmias alienígenas encontradas perto de Nazca viralizaram na internet. Os corpos, de cor branca acinzentada, com crânios alongados e 3 dedos em cada mão, geraram polêmica e debates acalorados. Embora a maioria dos cientistas tenha considerado as descobertas como fraudes, há pesquisadores independentes que insistem na veracidade dos achados e afirmam que os testes de DNA revelaram linhagens não humanas. Apesar da controvérsia, o fato é que a região de Nazca continua cercada por mistério. O acesso difícil, o clima inóspito e a vastidão do deserto preservaram esses desenhos por milênios, como se esperassem o momento certo para serem compreendidos. Outro ponto intrigante é o simbolismo presente nas figuras. A aranha, por exemplo, é associada a constelações em várias culturas antigas. Alguns estudiosos sugerem que a aranha de Nazca representa a constelação de Órion, ou, segundo outras interpretações, está ligada a rituais de fertilidade e chuva. A figura do macaco pode estar conectada à constelação de Ursa Maior, enquanto o beija-flor teria significado solar. Essa simbologia sugere uma visão cósmica do mundo, onde a terra e os céus estão intrinsecamente ligados e onde os desenhos servem como ponto de contato entre o humano e o divino. Se os Nazcas estavam realmente tentando se comunicar com os deuses ou com seres vindos das estrelas, isso reforça a ideia de que eles acreditavam que suas ações podiam ser vistas do alto. E se havia alguém observando do céu, não seria isso um indicativo de que algo ou alguém sobrevoava aquela região há milhares de anos? Hoje ainda há muito a descobrir. Novas tecnologias, como satélites de alta resolução, sensores de radar e drones, têm revelado linhas antes invisíveis, enterradas sob camadas de areia. Isso indica que ainda há muito a ser revelado nas areias do tempo. Por que as figuras foram feitas tão grandes? Quem poderia vê-las? Qual sua real função? E por que um povo inteiro dedicaria tempo e esforço para criar algo que não poderia ver? Talvez, no fim, as linhas de Nazca não sejam apenas desenhos no solo, mas registros de uma comunicação cósmica, de um encontro ancestral entre civilizações humanas e inteligências vindas do além. Ou talvez sejam apenas obras de fé, esperança e desejo, criadas por um povo que olhava para o céu em busca de respostas, da mesma forma que ainda fazemos hoje. Mas a pergunta permanece. Se os antigos estavam tentando se comunicar com o céu, alguém respondeu? Aliás, esse padrão de dilúvios enviados por deuses enfurecidos e salvamentos realizados por um homem justo aparece em muitas culturas. Estariam todos esses relatos conectados a um mesmo evento? E mais, os deuses que causaram e controlaram esse cataclismo eram seres espirituais ou potências com poder tecnológico tão avançado que parecia magia? Os Anunnaki, conforme descritos em alguns tabletes, possuíam objetos chamados Mi, artefatos divinos que continham conhecimento, poder e leis fundamentais do universo. Esses Mi lembram tecnologias de armazenamento de dados ou até inteligência artificial. Além disso, havia as naves celestes, que permitiam aos deuses se moverem entre mundos. O próprio Gilgamesh, no épico que leva seu nome, tenta descobrir como alcançar a imortalidade viajando para o domínio dos deuses. Curiosamente, Gilgamesh é descrito como 2/3 deus e 1/3 humano, o que sugere uma hibridização genética. A busca pela imortalidade, a criação de seres híbridos, o domínio sobre os céus e a terra, esses são temas que, embora presentes na mitologia, ecoam ideias modernas de engenharia genética, viagens espaciais e contato com civilizações não humanas. Críticos das teorias dos antigos astronautas argumentam que essas interpretações são forçadas ou que os textos sumérios são metafóricos. Mas e se não forem? E se os sumérios estavam de fato relatando eventos reais que presenciaram ou que foram passados oralmente por gerações? Eventos que para eles só podiam ser explicados como obras de deuses.
A tecnologia dos Anunnaki também estaria por trás da construção de estruturas monumentais, não apenas na Mesopotâmia, mas em outras partes do mundo. Há quem diga que os Anunnaki não operavam sozinhos, mas faziam parte de uma confederação de entidades extraterrestres que influenciaram várias culturas. A semelhança entre pirâmides em diferentes continentes, lendas de homens do céu e conhecimentos astronômicos precisos em civilizações separadas por oceanos reforçam essa hipótese. Outra teoria fascinante é a de que os próprios Anunnaki ainda influenciam a humanidade. Alguns sugerem que eles deixaram representantes ou linhas de sangue híbridas entre nós. Essas linhagens teriam dominado o mundo silenciosamente, operando por trás dos impérios, religiões e governos, com o objetivo de preparar o retorno dos deuses. Nibiru, o planeta dos Anunnaki, ainda hoje é alvo de especulação. Apesar de não haver confirmação científica de sua existência, alguns astrônomos defendem a hipótese de um planeta massivo na periferia do Sistema Solar, que explicaria certas anomalias nas órbitas de objetos do cinturão de Kuiper. Se esse planeta realmente existe, e se ele segue uma órbita elíptica longa, ele pode, teoricamente, retornar ao sistema interno em algum momento do futuro distante. E se Nibiru voltar? Os Anunnaki retornariam? Estariam nos observando, aguardando o momento certo? Ou já estão entre nós, influenciando silenciosamente o curso da história? Enquanto os arqueólogos escavam o passado da Suméria, cada novo tablete traduzido traz mais perguntas do que respostas. Os Anunnaki podem ser apenas figuras mitológicas. Ou talvez sejam o eco de um passado real, de uma história esquecida que a humanidade ainda não está pronta para aceitar. De todas as civilizações antigas, a Suméria talvez seja a que mais claramente aponta para um contato direto com inteligências não humanas. Seus relatos, suas tecnologias, suas estruturas e seus deuses nos deixam com uma sensação inquietante, a de que não estamos sozinhos há muito tempo. E talvez nunca estivemos. Se os sumérios disseram a verdade, mesmo que simbólica, sobre os Anunnaki, então nossa origem, nossa evolução e nosso destino podem estar ligados a algo muito maior do que imaginamos. Algo que transcende a Terra, que conecta nossa espécie ao cosmos e que talvez, em breve, venha à tona. Afinal, como os próprios sumérios escreveram há milênios, os deuses caminharam entre os homens. Talvez o façam novamente. Gostou? Curta e compartilhe este vídeo para ajudar o canal a crescer e levar mais conhecimento e mistérios como este a mais pessoas. Inscreva-se no Inteligência e Ciência e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima jornada. Muito antes da ascensão do Egito ou da glória da Grécia, havia uma civilização que florescia entre os rios Tigre e Eufrates, na região que hoje chamamos de Iraque. A Suméria é considerada por muitos estudiosos como a primeira grande civilização da humanidade. Seus habitantes criaram as primeiras cidades-estado conhecidas, inventaram a escrita cuneiforme e desenvolveram um sistema administrativo, jurídico e religioso incrivelmente sofisticado. Mas além de suas inovações culturais, há um aspecto da cultura suméria que intriga pesquisadores e entusiastas até hoje: seus deuses. Os sumérios deixaram registros detalhados de suas crenças religiosas, mitos e cosmogonias. Entre esses textos, surgem figuras misteriosas e poderosas, conhecidas como os Anunnaki. Segundo os tabletes de argila traduzidos, os Anunnaki eram aqueles que do céu à terra vieram. Eles eram deuses, mas não como os das mitologias convencionais. Eles tinham nomes, funções específicas, rivalidades, hierarquias e presença física entre os humanos. O termo Anunnaki aparece repetidamente em textos como o Épico da Criação, Enuma Elish, e o Épico de Gilgamesh. Esses registros sugerem que os Anunnaki vieram de outro lugar, não apenas celestial ou espiritual, mas possivelmente de outro planeta ou dimensão. Um dos mitos sumérios mais intrigantes fala sobre a criação do ser humano. Os deuses precisavam de trabalhadores para cavar os canais e extrair recursos da terra. Então criaram o ser humano a partir de argila misturada com o sangue de um deus rebelde. Esse conceito de criação do homem como servo dos deuses não é exclusivo da Suméria.
mas o nível de detalhe nos mitos sumérios é impressionante. Há diálogos, procedimentos e até debates éticos sobre a criação dos humanos. E o mais curioso, os deuses Anunnaki não criaram o ser humano do nada. Eles o aperfeiçoaram. Muitos estudiosos modernos veem nisso um possível indício de manipulação genética, uma ideia ousada, mas intrigante. Zecharia Sitchin, um dos principais nomes a popularizar essa interpretação, traduziu e analisou textos sumérios ao longo de décadas. Em sua obra mais conhecida, O 12º Planeta, ele defende a ideia de que os Anunnaki eram seres extraterrestres vindos de um planeta chamado Nibiru, que orbitaria o Sol em uma trajetória elíptica gigantesca, aparecendo próximo à Terra a cada 3.600 anos. Segundo Sitchin, esses seres chegaram à Terra em busca de ouro, um recurso raro e vital para sua atmosfera, e estabeleceram bases na Mesopotâmia e na África. O ouro extraído seria usado, segundo essa teoria, para suspender partículas na atmosfera de Nibiru, algo semelhante ao uso de nanopartículas ou geoengenharia climática. Essa necessidade teria motivado os Anunnaki a permanecerem na Terra por milênios e, para evitar revoltas entre seus próprios operários, decidiram criar uma raça híbrida, os humanos. A ideia pode soar fantástica, mas não é mais extraordinária do que os mitos descritos nos próprios textos sumérios. Neles, há descrições de espaçonaves, guerras no céu, armas de energia, estruturas que se assemelham a plataformas de pouso e até a ideia de portões estelares. Algumas dessas interpretações são alegóricas, mas outras levantam questões legítimas. Como uma civilização tão antiga poderia ter concepções tão complexas de astronomia, engenharia e biologia? Os sumérios sabiam da existência de todos os planetas visíveis a olho nu. Até aí nada de surpreendente. Mas eles também descreviam Urano e Netuno, e até Plutão, séculos antes de telescópios existirem. Mais impressionante ainda, eles representavam esses planetas com tamanhos e cores aproximadas às observadas hoje pela astronomia moderna. Como é possível? Os defensores da teoria dos antigos astronautas afirmam, porque os Anunnaki lhes ensinaram. A estrutura social dos sumérios era profundamente ligada a esses deuses. Cada cidade tinha um patrono divino, e o rei era considerado o representante direto dos Anunnaki na Terra. Não era apenas fé, era uma administração teocrática cósmica. Esses reis construíam zigurates, grandes templos em forma de pirâmide escalonada, que, segundo algumas interpretações, funcionariam como pontos de observação astronômica, locais de adoração e até torres de comunicação com os deuses. Em Eridu, uma das primeiras cidades sumérias, havia um templo dedicado ao deus Enki, o senhor das águas e da sabedoria. Enki, segundo os textos, foi um dos criadores da humanidade e também o responsável por salvar os humanos de um dilúvio enviado por outros deuses. A semelhança com a história bíblica de Noé não é coincidência. O relato sumério do dilúvio antecede o Gênesis em milhares de anos e possui detalhes surpreendentemente parecidos.